a gente ainda não tem drogas 100% efetivas, a gente fica falando de dar suporte, mas tá, e se a gente for pegar, se quiser agora de fato ter uma conduta, protocolos estabelecidos, o que é que você pode fazer? Então é isso que eu vou tratar aqui com vocês, alguns protocolos, beleza? Mostrar aqui nossa aula, para a gente começar então, o tema dessa aula, a gente vai falar de cuidados na reanimação na suspeita de Covid, mas para ser honesto com vocês aqui, eu vou além disso. Eu vou querer falar de 3 coisas com vocês. Eu vou querer falar dos fluxogramas, sim, do atendimento desse paciente que está tendo uma parada cardiorrespiratória, mas vou querer também falar um pouco sobre os cuidados da intubação, e essa intubação aqui pode ser na vigência da parada ou não, ou pode ser mesmo um paciente que, como o Felipão já disse muito bem aí, dos critérios que a gente vai intubar ou não esse paciente, e também um pouquinho de EPI, tentar dar uma consolidada em alguns conceitos que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, já foram introduzidos a eles. Beleza? Então vamos lá, galera. Para começar aqui, eu quero que vocês pensem num caso hipotético, para dar uma relaxada aí, para poder recuperar um pouquinho desse ânimo. Vamos pensar aqui, pessoal, que eu tenho um paciente do sexo masculino de 68 anos. Vocês aqui, pessoal, são plantonistas, meus colegas lá no Hospital Municipal, e que vocês estão lá internando e tem esse paciente internado há 72 horas com suspeita de Covid-19. Já fez o exame, mas ainda não tivemos o resultado. E que esse paciente, pela suspeita, foi colocado no leito de isolamento. Esse paciente, nas últimas 24 horas, ele começou a evoluir com uma piora progressiva, indo aí para um grau de insuficiência respiratória. Ele chegou a ser intubado, foi colocado na ventilação mecânica, mas isso não foi o suficiente. Ele continuou em uma curva descendente, evoluindo com uma dessaturação e instabilidade hemodinâmica. Você estava bem na hora que estava recebendo o plantão, 7 da noite, chegando no plantão noturno, na hora de passagem do plantão, quando você foi perceber, olhou pela janela e você percebeu o seguinte traçado no monitor desse paciente. Esse era o traçado que o paciente apresentava. E aí, quando você olhou isso, eu quero que você pense aí, a gente não tem como interagir aqui, mas eu quero saber de vocês, o que você pensou quando você viu esse traçado? Quais são as possibilidades, as suspeitas diagnósticas? E aqui, pessoal, por isso que eu acho fundamental vocês sempre serem muito atrelados à prática clínica. Vocês seriam, claro, tem que estudar, tem que ir para o livro, mas nunca perca a oportunidade de estar lá à beira-leito, de estar num hospital aprendendo, de estar no seu internato, na beira do paciente, porque essas coisas do dia a dia, essas coisas da monitorização, do monitor pitot, você só vai conseguir aprender à beira-leito, só vai conseguir aprender no seu internato, na prática médica, ali aprendendo com o seu preceptor. Pois bem, quando o paciente apresenta esse traçado, a gente pode ver o quê? A gente pode ver que ele está bem bradicárdico, não é? E que a curva de pressão, ela está reta, ela não está funcionando. E junto com ela, a curva de saturação também não está pegando. O capnógrafo ainda tem algum traçado. Mas olha, se eu tenho um paciente que ele tem uma frequência, ele tem um ritmo organizado, certo? Com uma frequência, mas isso não gera um pulso, cara, algumas coisas me chamam a atenção. Sim, isso aqui pode ser apenas o monitor quebrado? Pode. Pode ser o kit de PAM que parou de funcionar? Pode. Mas a gente tem que ter muito, mas muito medo. Por quê? Porque existe a possibilidade desse paciente ter entrado em uma parada cardiorrespiratória, em uma parada circulatória, no ritmo de AESP, que ele o quê? Que ele ainda tem a atividade elétrica, mas ele não mais tem o pulso, ou seja, não está gerando pulso, não está gerando perfusão a esse paciente. Então, quando você olhar esse monitor, a sua primeira atitude, qual vai ser? Bem, no mundo pré-pandemia, no mundo pré-Covid, eu iria trazer esses slides para você, em que, olha, se o paciente não respondeu, você vai entrar no leito e você vai fazer esse paciente responde, vai chegar à beira. Isso aqui, pessoal, batido, protocolo do ACLS que vocês conhecem com certeza. Então você chega lá, senhor, chama ele, o paciente responde. Olha, junto a isso não, o paciente não responde. Chama o carrinho de parada, pessoal, traz o carrinho de parada aqui à beira-leito. O paciente está responsivo. Vamos preparar aqui o carrinho com material de intubação, com desfibrilador, porque eu ainda não sei o que esse paciente tem, mas eu sei que ele precisa de ajuda, que ele precisa de um suporte avançado. Então, pois bem, o paciente não respondeu. Dinamicamente eu olho, esse paciente respira. Olha, pessoal, entenda, aqui não é para você parar e contar a frequência respiratória, é de forma dinâmica, você olhar se ele respira. Não, meu paciente não respira. Agora, de imediato, eu boto a mão no pescoço do paciente para checar o pulso.
esse paciente tem pulso, é aí que gela a espinha, que você começa a ficar em dúvida. E aí, tem pulso, não tem? Será que tem? Estou sentindo. Você, entre 5 a 10 segundos, vai observar para ver se você sente algum pulso desse paciente. Se você não sente pulso do paciente, de imediato, está na hora da gente iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar, certo? Esse aqui é o protocolo básico, pessoal. A CLS diz isso. Todos vocês, se vocês ainda não foram, serão muito em breve quando se formarem, vai fazer o curso do ACLS, vai fazer qualquer curso de proficiência, de manejo avançado de vida em esporte cardiovascular, e vai aprender isso aqui, que a gente tem que, de imediato, iniciar manobras de reanimação cardiopulmonar de formas efetivas, com uma compressão de alta qualidade, com a desfibrilação precoce desse paciente, porque são essas as medidas que mais salvam vida, são essas medidas que a gente tem mais evidência para garantir o melhor, e aí entrando em todo o loop da RCP, todo o loop do protocolo do ACLS, não é? Pois bem, para destrinchar melhor, eu botei de forma mais bonita aqui nesse slide, para a gente ver, quem tiver curiosidade, dúvida aqui, tem todo o nosso protocolo estruturadinho. E isso aqui, pessoal, era o que você iria fazer se a gente estivesse no mundo pré-pandemia. Mas a pandemia mudou muita coisa, galera. Então, o Álvaro aí falando que era muito artigo, todo por dia, e eu me surpreendi até quando o ACLS, quando a American Heart Association, quebrou paradigmas num novo protocolo que ela estabeleceu, num adendo, na verdade, num adicional do protocolo de reanimação dela. E esse novo protocolo, ele fala muito sobre os cuidados que a gente tem que ter. E ele coloca que antes mesmo desse começo, antes mesmo de iniciar a RCP, então, quando eu perguntei ali para vocês o que você tem que fazer nesse momento, olha, pessoal, naquele momento você não deveria entrar no leito na vontade, com sangue no olho, querendo resolver. Não. Naquele momento você teria que fazer algumas perguntas. Você teria que, primeiro, acima de tudo, colocar os EPIs. E é incrível, pessoal, isso aqui é um quebra de paradigma, porque quando eu fiz a CLS, você que está lá fazendo treinamento, o instrutor, ele fala o tempo todo, ó, você tem que fazer compressão, reanima. É toda uma energia e um tempo gasto para você diminuir ao máximo o tempo em que o paciente fica sem compressão. E o ACLS escreveu que ele fala que você pode até, é preferível que você até retarde um pouco o início da compressão para garantir que toda a equipe esteja com os EPIs adequados. Quais EPIs? A gente fala já, mas guarde aí que ele fala não só apenas sobre colocar os EPIs, mas também fala sobre você limitar a equipe que estiver participando dessa reanimação. Então ele fala, vamos participar o quê? 3, 4 pessoas? Pois é, isso é muito, muito limitado. Perto a orientação antiga eram 6 pessoas em uma parada. E outra coisa aqui que o Rafael trouxe muito legal para a gente lembrar aqui, ele falou, considere a adequação da ressuscitação. O que é que ele fala isso? Isso aqui é um dilema que a gente vai entrar. Talvez o pessoal mais novo aí nunca tenha parado para perceber isso, mas depois que você experiencia, passar por algumas reanimações, passar por alguns pacientes mais idosos, cuidados de fim de vida, você vai começar a aprender a diferença entre parada e óbito. Pessoal, não é todo paciente que para que tem indicação de reanimar. E é isso que isso aqui volta a lembrar. Esse paciente tem indicação de ser reanimado? Olha, se a gente está falando de um paciente na UTI, que ele já está sendo reanimado, a gente está falando de uma patologia que não tem uma droga específica que vai trazer a melhora imediata desse paciente. O paciente já está em uma curva de piora há muito tempo, já foi tentado várias medidas e nada melhorou a condição dele, nada melhorou o status dele. Pessoal, esse paciente ele não está tendo uma parada, ele está indo a óbito. E você já está reanimando ele há muito tempo, há 2 dias, 3 dias, tentando todos os esforços para trazer esse paciente para uma curva de melhora sem sucesso. Então, será que vale a pena você reanimar esse paciente para trazer mais sofrimento, uma distanásia, prolongar a vida desse paciente sem melhorar o prognóstico dele, sem saber que você vai conseguir trazer ele de volta? É isso que teve o editorial aí, o pessoal sabendo se vale a pena ou não, você não vai saber se vai dar suporte, ele vai estar ocupando o leito de um paciente que poderia ter uma capacidade de sobrevivência muito maior. Então, pense nisso antes de iniciar as medidas. Bom, mas beleza, você se paramentou de cima a baixo, você limitou as pessoas e você sim decidiu que esse paciente merece, ele tem indicação de ser reanimado. E aqui a gente vai direto, iniciar a RCP, como a gente já falou, aqui a gente vai checar se esse ritmo é chocável ou não da forma mais precoce possível, e aqui vai entrar o segundo ponto de mudança no nosso protocolo. E aqui esse ponto também me chamou muito a atenção, pessoal, porque o que o ACLS fala
é uma coisa que eu sempre bati o contrário na minha aula de emergência. Eu dou aula de atendimento inicial ao paciente crítico, dou aula de parada cardiorrespiratória, e na minha aula o que eu costumo dizer é que o erro mais comum que eu vejo nas emergências, o erro mais comum que eu vejo os colegas comentando é priorizar a intubação. Por quê? Porque no paciente que está parado em um mundo pré-Covid, intubar não é uma prioridade. A sua prioridade é garantir o retorno à circulação espontânea, é você garantir uma desfibrilação precoce, é garantir uma compressão efetiva. Pois é, aí vem o ACLS e quebra minhas pernas completamente, porque ele escreve literalmente que você tem que priorizar a intubação agora. Por quê? Porque ele acha que esse paciente que não está intubado, ele continua gerando mais aerossóis, ele continua contaminando a equipe e o ambiente. Então ele escreve lá, ele fala que está indicado você inclusive parar a reanimação, parar as compressões na hora de passar esse tubo, para você garantir uma intubação mais segura. E ele falava exatamente o oposto há um tempo atrás. Olha que interessante. Essas mudanças completas me lembram uma frase que a medicina é uma ciência de verdades passageiras, não é? Então, a depender do contexto em que nós estamos, a gente vê que os nossos protocolos eles vão mudar drasticamente, eles vão ter que ser adaptados. E é isso que a gente tem aqui. Então, se esse paciente ele diz para você que você tem que priorizar a intubação com a ideia de diminuir essa contaminação local, para você garantir uma ventilação mais efetiva a esse paciente imediata. E olha que interessante aqui, ó, ele fala que após você intubar o paciente, você vai conectar esse paciente ao ventilador. Você não vai ambusar o paciente mais. Então, aquilo que a gente tinha antes que, o paciente parou, desconecta do ventilador e começa a ambusar, também caiu por terra quando a gente fala de um paciente com suspeita de Covid. Todos esses pacientes com suspeita de Covid, para diminuir a contaminação local, o que ele quer é que você use sim o ventilador, porque o ventilador é um ambiente fechado, você não está ali disseminando aquilo para o ambiente, gerando aerossóis e contaminando ainda mais. Então, ele até coloca, ele fala, olha, coloque o paciente no ventilador e coloque sobre esses parâmetros. Vai lá, pessoal, esses parâmetros aqui não são os parâmetros pós-intubação, tá? Isso aqui são os parâmetros do paciente parado. Isso aqui não é ventilação protetora que o Felipe falou. O Felipão falou muito bem aí do manejo da ventilação no paciente que está intubado, mas não parado. Esse aqui é as configurações do paciente que está parado de fato. Nesse paciente, percebam que você coloca no modo assincrônico. Por quê? Porque eu não quero que o paciente interaja nada. Esse meu ventilador ele vai jogar ar lá para dentro do pulmão do paciente, independente de qualquer coisa. E ele vai colocar com uma pressão estabelecida, que eu vou estabelecer de 15 centímetros de água. E aí a PIP é zero. Por quê? Porque eu não quero que fique nenhum volume residual lá. Eu quero poder fazer uma compressão efetiva. Então eu ventilo e tiro tudo. E por aí vai, só para vocês saberem que esses são os parâmetros que a gente está utilizando nos pacientes. Beleza? Pois é, essas foram as mudanças principais que o nosso novo protocolo, que o protocolo da American Heart Association trouxe quando fala de parada cardiorrespiratória no paciente com suspeita de Covid. Tranquilo? Mas eu fiquei devendo para vocês falar em relação à paramentação, não é? Beleza, vocês entenderam que a gente tem que estar paramentado. Mas qual é essa paramentação? Qual é esse EPI? E, cara, do mesmo jeito que o Felipão falou que já viu de tudo aí de EPI, de medicação, eu também já vi de tudo de EPI. Já vi pessoal que faz sanduíche de N95, bota uma máscara cirúrgica N95 por cima e outra máscara cirúrgica em cima. Já vi face shield com óculos e com tudo. Tem de tudo. E isso é muito derivado de um medo excessivo, de até uma falta de orientação às vezes. Então, vamos consolidar aqui algumas coisas. O que a gente precisa para nos protegermos da contaminação vai depender de que ambiente eu estou, certo? Se eu estou num ambiente em que eu estou diante de um procedimento ou uma situação, que essa minha situação, ela gere aerossóis, como o que, por exemplo? Como a intubação, que a gente falou aqui, como a própria parada cardiorrespiratória, como a reanimação cardiopulmonar, essas manobras, tudo que estiver manipulando via aérea vai acabar gerando aerossóis e você vai querer uma paramentação completa para esse paciente. O que é completo? É esse desenho que eu botei aqui. Então, de cima a baixo, o paciente, nós médicos, né, o profissional de saúde, vai ter que estar utilizando o gorro, vai ter que estar utilizando o óculos ou a máscara facial, né, o face shield, para proteger contra as gotículas e a contaminação de aerossóis. A gente vai ter também que estar utilizando aqui, ó, máscara N95. Aqui sim está indicado utilizar N95. É para usar N95 para ir no mercado? Não. Para ir na rua? Não.
na teoria, os protocolos que a gente tem da Anvisa dizem que a N95 ela deve ser reservada para quando a gente estiver fazendo procedimentos que gerem aerossóis. Aqui é o momento da N95. Associada a ela, ainda tem a utilização de avental impermeável e de mangas longas. Ó, pessoal, não adianta usar aquele avental fininho que a gente está acostumado, não. Tem que ser um avental de uma gramatura maior. Para quê? Para que ela seja impermeável à contaminação. E também as luvas de procedimento. É isso que a gente vai ter que utilizar aqui na hora de manipular esse paciente, certo? Só para a gente consolidar aqui o que eu falei dos procedimentos geradores de aerossóis. Quais vão ser eles? Pessoal, tudo que estiver manipulando via aérea vai ser gerador de aerossóis, associado ainda à reanimação cardiopulmonar. Então, intubação, gera aerossol. Aspiração traqueal, gera aerossol. Ventilação não invasiva, gera aerossol. Tudo isso deve ser pensado como um procedimento que gera aerossol e a gente tem que se cuidar utilizando aqui sim a máscara N95. Quando a gente não estiver utilizando a máscara N95, quando não for um ambiente de contaminação por aerossóis, a gente pode descer um degrau aqui no nosso cuidado macro, descer um degrau no nosso grau de paramentação e qualquer pessoa que tiver a menos de 1 metro desse paciente, seja um caso suspeito ou confirmado, ele vai ter que utilizar uma máscara cirúrgica, tá bom? Qualquer pessoa, a gente está falando aqui se for o técnico, se for o faxineiro, seja quem for, vai, a menos de 1 metro, vai ter que utilizar uma máscara cirúrgica. E se a gente for, como médico, examinar esse paciente, avaliar esse paciente em um caso suspeito, você não precisa da máscara cirúrgica, não precisa do gorro, mas ainda está orientado à utilização do óculos ou máscara facial, a máscara cirúrgica. Pronto. Isso aqui já seria o mínimo necessário para resguardar, dar para o profissional algum grau de segurança. Beleza? A gente está falando de paramentação, eu queria botar um adendo aqui, um parênteses, porque o que eu tenho visto hoje em dia é muita gente com muito medo e querendo se proteger ao máximo, querendo toda a paramentação para você. O médico, ele pega, como eu falei, faz o sanduíche de N95, bota várias máscaras, óculos, face e ele não para raciocinar, para a gente entender que a melhor forma de você proteger, de você evitar a contaminação, não é utilizando a máscara no profissional. Se você tiver uma máscara só num plantão, só tem uma máscara cirúrgica para ser utilizada, você vai botar em quem? Você vai pegar e colocar em você? Não, pessoal. A eficácia da máscara cirúrgica, ela é muito maior quando utilizada pelo paciente, pelo aquele que está com a suspeita de contaminação. Então é isso que a gente tem que fazer. A melhor forma de você se precaver é garantindo um atendimento adequado desse paciente, uma orientação adequada desse paciente em relação à higiene respiratória, etiqueta de tosse, uma higiene adequada em relação à limpeza das mãos, a ele sim utilizar a máscara cirúrgica. Se tiver uma só, quem é a melhor pessoa para utilizar é o paciente. Gravem, entendam que a máscara cirúrgica ela não deve ser utilizada como uma forma de proteção a você, mas sim como uma forma de evitar que você passe a doença aos outros. Isso quando a gente vê lá no Jornal Nacional, que mostra a imagem do Japão, e tá andando na rua, os japoneses todos de máscara. Por que o japonês usa máscara? Ele não usa máscara para ter medo da contaminação que alguém passe a ele. Ele usa a máscara porque quando ele está gripado, ele não quer contaminar os outros. É por um pensamento muito mais coletivo. Entenderam? Claro, há também uma redução de você se contaminar. Sim, ajuda sim. Mas isso não é nem perto da eficácia que a máscara tem quando quem está utilizando é o paciente doente. Beleza? Então, só para vocês lembrarem aqui desses conceitos. E, por último, aqui, só lembrando que importante a gente garantir uma rápida triagem e isolamento desse paciente. Ele chegou no seu plantão, ele chegou enquanto está lá, cara, esse paciente precisa ficar em um leito adequadamente isolado, precisa ter as recomendações da CCIH, precisa ter um ambiente ventilado, seja como for, seja desde a triagem até a internação. Beleza? Para a gente consolidar também algumas verdades difíceis de engolir sobre EPI, em que eu vejo todo mundo preocupado em usar, mas esquecer de que a paramentação não é suficiente. E você tem que continuar fazendo a adequada higienização das mãos. Não sei se todo mundo já viu aqui, ou recebeu no WhatsApp também, rolou muito vídeo o governo da Bahia fez eu vi que o de São Paulo também,
de alguns profissionais se paramentando e se desparamentando. E é interessante você ver como ele higieniza a mão em toda a etapa da paramentação. Então ele tira o face shield, lava a mão. Tira a luva, né, lava a mão. Tira o capote, lava a mão. E toda a etapa terá que ser acompanhada de uma adequada lavagem das mãos, porque é só assim que a gente consegue se evitar. Então, lavar nos momentos corretos e, acima de tudo, pessoal, ter muito cuidado, porque o momento de maior contaminação dos profissionais é durante a retirada dos EPIs. A gente se preocupa em colocar e nem sempre tem um adequado cuidado na hora de tirar. Então a gente teve também guidelines, o New England teve um paper muito legal, todo ilustrado, com várias fotinhas, em que ele mostra aí pra gente como fazer, como retirar todos os EPIs. Então a máscara, não colocar a mão sobre a máscara. Se for máscara descartável, cirúrgica, né, tirou e jogou fora. Se for uma máscara N95, guardar adequadamente o envelope, nada de ficar colocando a mão. Como tirar o face shield, nada de colocar na frente, é para tirar a luva, enfim. Aqui tem vários vídeos que vão te ajudar, mas só guardem essa sementinha, lembrem disso aí, o maior momento de contaminação é na retirada de EPIs. Beleza? Para a gente continuar aqui, só ver que isso aqui é o próprio protocolo do Ministério da Saúde, ele coloca, ele diz qual EPI você tem que utilizar em qual momento, e percebam que a gente só vai ter que realmente utilizar a máscara N95 quando a gente tiver máscara N95 e gorro, né? Vai estar indicado só quando for procedimentos geradores de aerossóis, ou então você estiver em alguma unidade de coorte, em alguma unidade fechada, contaminada, como as UTIs. Mas, de resto, quando a gente for atender e avaliar os pacientes, é realmente a máscara cirúrgica o mais importante. Beleza? Muito legal dar uma olhadinha nessa tabela aí, acompanhe, porque você vai ver quem tem que fazer o quê? É na triagem, é na avaliação e atendimento inicial desse paciente, para a gente não ficar só replicando o que a gente acaba vendo. Mas beleza, pô, Ricardo, por que esse cuidado todo com EPI? Você está enchendo o meu saco com EPI. Por que eu tenho que ficar me preocupando nisso? E aqui, pessoal, olha que legal essa imagem aqui. Por que esse cuidado todo na intubação? Porque essa é a foto de a foto ultravioleta, né? De um médico após fazer um procedimento de intubação. Tudo que está em verdinho aí, pessoal, são gotículas, são aerossóis que foram tossidos, expelidos pelo paciente na hora do procedimento. Se ele não tivesse de face shield, se ele não tivesse de máscara, imagine como é que seria essa contaminação. Seria absurda, não é? E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E é por isso que os médicos lá da China estavam intubando assim, ó, pessoal. Era assim que eles intubavam, parecendo astronauta, né? Parecendo que está num escafandro, com um cuidado enorme para evitar a contaminação. Lembrem que quando você contamina um médico, o médico fica doente, primeiro, ele pode contaminar muitas outras pessoas, enquanto ele está naquela fase ainda assintomática, não é? E você também diminui a capacidade de suporte do serviço. Então, evitar a contaminação da equipe de saúde é algo fundamental. Por isso que a gente tem que se atentar e muito nesses cuidados. E para a gente falar agora, em um dos momentos de maior contaminação, a gente vai entrar na intubação mesmo. E sempre que eu falo de intubação, eu gosto de trazer esses 7 P's, é como eu uso aqui, é como eu gosto de lembrar esse mnemônio, como eu ensino para os meus alunos o passo a passo da intubação. São 7 P's, cada um vai falar de uma etapa para começar, e a gente vai ver que cada uma delas tem uma peculiaridade agora no momento pós-Covid. E isso aqui também está tudo protocolado, a AMIB, junto com a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, também escreveu esse protocolo de todos os cuidados que a gente tem que ter. O primeiro cuidado vai ser sempre, o primeiro passo vai ser sempre a preparação, onde a gente vai ter que ter uma equipe, certo? E aqui, mais uma vez, a equipe reduzida, pela mesma lógica da reanimação. Se antes a gente tinha várias pessoas, aqui você quer apenas que você tenha o médico que vai intubar, apenas o fisioterapeuta que vai auxiliar a intubação, e mais algum enfermeiro ou técnico para auxiliar nas medicações. E o quarto, um quarto profissional fica do lado de fora para apenas ajudar se for necessário. Essa é a nossa equipe reduzida. Então, uma vez a equipe ok, a gente já vai ter que cuidar dos EPIs. Os EPIs a gente já viu como é a paramentação completa para esse procedimento. Estando ok, a gente dá seguimento para os materiais que a gente vai utilizar. E percebam que aqui a gente utiliza, sim, materiais especiais. Para quem não conhece, esse aí é um videolaringoscópio.
Isso aí é um laringo do futuro que facilita muito a nossa vida, em que você não precisa fazer a movimentação da laringoscopia. Ele tem uma câmera lá na ponta e quando você olha que imagem linda. Essa imagem que você está olhando aqui é a epiglote e aqui são as cordas vocais. É por ali que tem que passar o tubo. Tá vendo? Você chegou aqui, passou o tubo ali e parabéns, você resolveu o problema. Como esse dispositivo facilita o nosso procedimento e a gente quer aumentar a eficácia do procedimento, a gente recomenda sempre essa utilização. Essa intubação aqui, pessoal, não é a intubação do interno, não é a intubação do recém-formado. Essa intubação é a intubação do médico mais experiente, porque você quer diminuir o tempo do procedimento para diminuir contaminação e também garantir aí um procedimento com menos intercorrência, para dar um desfecho melhor a esse paciente. Outros procedimentos que ele fala, outros materiais, o capnógrafo. Todo mundo conhece o capnógrafo aqui? Se não conhece, capnógrafo é aquele dispositivo que você coloca na saída do tubo para medir a curva de CO2. É uma forma muito interessante da gente ver se esse tubo está no local adequado ou não. Aqui, para você não ter que auscultar e ambusar o paciente, coloca um capnógrafo para ter a certeza que entubou o paciente certo. E uma pinça forte para clampear o tubo, que eu mostro já já para que essa maluquice. Mas o fato é que a gente vai precisar de uma série de materiais e também de fazer a preparação adequada do nosso paciente, não é? Esse paciente ele tem que estar adequadamente monitorizado, esse paciente tem que estar adequadamente estável, ele tem que ter feito uma ressuscitação, uma preparação do paciente. Então, você não vai simplesmente chegar lá e fazer o procedimento, não. O paciente está monitorizado, ele está estável, ele precisa de uma difusão de volume, ele precisa iniciar a droga vasoativa. Vamos organizar o paciente antes de fazer o nosso procedimento. Pois bem, essa preparação mais do que nunca se torna fundamental para um procedimento adequado. E em tempos de Covid, a gente fica... É engraçado ver como as adversidades, elas aguçam a criatividade das pessoas, não é? E lendo alguns artigos e procurando algumas coisas, eu me deparei com algumas soluções interessantes. Uma delas foi essa aqui, ó. Olha que interessante. A solução para a gente intubar o paciente se criou uma caixa de acrílico que você vai acoplar, ela é aberta em alguns lados, mas fechado para o lado do médico e em cima. E aí o médico consegue colocar as duas mãos, certo? E fazer todo o procedimento, fazer toda a intubação do paciente sem nenhum problema a esse paciente. Interessante, não é? Pois é, para a gente ver aí as soluções que têm aparecido. Mas continuando aqui, para a gente falar, a gente já falou da preparação, vamos agora para a pré-oxigenação, que é o momento que você vai garantir aí, né, um aporte de oxigênio a esse paciente. Pessoal, mais uma vez, o objetivo dessa aula não é ensinar vocês proficiência em intubação, tá? Eu só quero falar de algumas peculiaridades do que está acontecendo de diferente no nosso mundo Covid, nosso mundo pós-Covid. E uma das coisas que estão sendo diferentes é a orientação de utilização de um filtro, certo, no ambu, para esse paciente, e de você não ventilar, ou seja, não ambusar esse paciente, não ficar fazendo ventilação, deixar ele respirar passivamente, enquanto a gente faz a pré-oxigenação. Uma coisa que foi também muito bem recomendada é o pré-tratamento. A gente utiliza geralmente a lidocaína ou fentanil como uma medicação simpatolítica. Você quer fazer um medicamento que quebre a resposta adrenérgica, a resposta simpática desse paciente, para evitar que esse paciente ele tenha uma taquicardia, um broncoespasmo, uma alteração cardiovascular importante, ou até mesmo que esse paciente tenha uma tosse muito grande. E aqui a recomendação que a gente tem vai ser de utilizar a lidocaína na dose de 1,5 miligramas por quilo para facilitar o momento de sua intubação. Legal? Interessante chamar a atenção que existem várias técnicas de intubação, tá, pessoal? Os anestesistas, se tivesse um anestesista falando aqui, ele podia fazer um congresso inteiro sobre intubação. E a gente está falando de uma das técnicas de intubação. Os guidelines que a gente tem hoje recomendam que a gente utilize a técnica da sequência rápida de intubação. E o que é isso? Essa sequência rápida de intubação, por definição, ela é a utilização de uma droga, de um bloqueador neuromuscular e uma droga sedativa para realizar essa intubação. A gente utiliza essas drogas porque elas acabam são mais fáceis para você manejar um paciente que não fez o jejum prévio,
que não houve uma preparação prévia, que você precisa fazer essa intervenção de maneira mais rápida e eficaz. Por isso que, sim, toda sequência rápida de intubação vai ter que ser utilizado um bloqueador neuromuscular. Pessoal mais velho aí que já teve em plantões de emergência, já viu alguma intubação. Se você viu aquele seu colega mais velho dizendo que faz sequência rápida de intubação, como midazolam e fentanil, sem um bloqueador neuromuscular, você tem que falar para ele que ele não está fazendo uma sequência rápida de intubação. Porque o bloqueador é sim para ser utilizado, até como uma forma de facilitar o seu procedimento, garantir uma maior eficácia e também diminuir a chance de contaminação com tosse e um procedimento falho. A gente vai utilizar primordialmente a succinilcolina, medicamento mais comum de se utilizar, 1 a 2 miligramas por quilo. Se você tem dúvida, velho, faz uma ampola que você está dentro da dose para um paciente de 70 quilos. Isso aqui bem cirúrgico, grave isso aqui, tira foto da tela, seja o que for, para te ajudar no seu plantão aí de emergência. E o sedativo, a gente tem vários, midazolam, propofol, mas o que está sendo recomendado nos pacientes com Covid é a utilização da ketamina ou do etomidato aí, para a gente garantir um nível de sedação adequado, associado ao bloqueador, e fazer o nosso procedimento sem grandes intercorrências. Beleza? Posicionamento do paciente como o próximo P não traz nenhuma grande dificuldade, só lembrando, o erro mais crasso, mais comum que eu vejo na hora de se intubar é você posicionar o coxim de intubação entre as escápulas do paciente e não na região suboccipital para retificar a visualização das vias aéreas. Então, só relembrando isso aqui para vocês, e na hora da gente passar esse tubo no próximo P, depois de posicionar o paciente, a gente vai passar esse tubo, e esse tubo aqui vai ser a utilização que eu tenho para aquela pinça forte que eu falei, certo, pessoal? É aqui que vai entrar a necessidade. Olha como ela está clampeando o tubo, estão vendo? Essa aqui é a ideia. Quando você passa o tubo, você pode acabar ventilando, havendo a geração de mais aerossóis e contaminando. Se você passar ele clampeado, você diminui essa possibilidade. Há ainda outra estratégia que eu achei muito interessante em um vídeo, que é de você colocar um fio guia vedado com um êmbolo de seringa furado. Também é válido, pode utilizar uma estratégia ou outra, mas desde que você se preocupe em diminuir, em utilizar essas estratégias para diminuir a contaminação que a gente vai ter. Beleza? Depois que a gente posicionou, você vai aqui confirmar essa intubação com o capnógrafo, e o último dos P's vai ser a pós-intubação, em que você vai conectar direto o paciente no ventilador, a gente não vai ambusar o paciente, você vai fixar esse tubo, garantir a sedação, todos os cuidados aí normais que a gente vai ter agora com um paciente crítico em ventilação mecânica. E só para lembrando aqui e puxar o gancho, repetindo um pouquinho da aula que o Filipão brilhantemente falou aí sobre ventilação protetora, eu só botei aqui de forma mais objetiva o que é que eu quero com essa ventilação protetora. Então, o modo que a gente vai utilizar, o volume corrente, lembrando aqui a gente quer o volume corrente baixo, de 6 ml por quilo, e eu fiquei muito feliz na aula de Filipão, quando ele estava falando de ventilação protetora, eu fiquei, caramba, velho, tomara que ele fale a mesma coisa que está escrito na minha aula, porque se ele falar uma coisa e eu disser outra depois, vai ficar feio para mim, mas felizmente as nossas aulas estavam alinhadas em relação ao PIP, que a gente pode acabar utilizando um PIP alto quando esse paciente não apresenta uma saturação boa, quando esse paciente não tem ainda um pulmão adequado, mas a gente vai manter sempre aqui a driving pressure baixa, ou seja, a driving pressure menor do que 15. Aqui, felizmente, concordando com a aula de Filipão, eu acertei essa questão aqui, é o que a gente vai querer para esse nosso paciente. Beleza? Tentando botar a nossa saturação alva entre 93 e 96. Se você não conseguir isso, você vai ter que fazer manobras adequadas, como as que o Filipão falou aí, seja prona, ou seja, utilizar PIP table, ou seja o que for. Lembrando que depois disso tudo, depois de você entubar um paciente, obrigatoriamente sempre checar a nossa avaliação, checar o nível do nosso paciente com uma gasometria. Beleza, pessoal? Acho que era isso aí, tentei falar aqui de forma mais resumida possível para vocês, mais cirúrgica e objetiva sobre esses 3 focos aqui, sobre os atendimentos, o passo a passo, desfazendo a parada cardiorrespiratória
do paciente com suspeita de Covid, a gente relembrou aqui os cuidados de EPI, a gente relembrou aqui a necessidade do dilema de reanimar ou não reanimar, a gente falou também sobre o shift, né, a virada para priorizar um pouco mais a intubação, os cuidados com a equipe. A gente falou aqui também em relação especificamente à intubação, a gente revisitou os 7 P's, lembrando o cuidado que eu tenho que ter com cada um deles, diminuir a contaminação da equipe, de mais uma vez uma equipe reduzida, de mais uma vez lembrar que esse é um procedimento que ele tem que ser efetivo, então quem vai fazer essa intubação é o médico mais experiente da minha equipe, e por fim relembramos aqui os EPIs que a gente tem que utilizar, seja em um ambiente gerador de aerossol ou não. Beleza? Essas foram as referências que eu utilizei aqui, vários protocolos do Ministério da Saúde. Acho que era isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido um pouco e aprendido um pouco aí comigo nessa aula. Comigo não, né? Porque o aprendizado aqui foi com todos esses professores brilhantes que falaram aqui antes de mim. Cada aula foi um show à parte aí. Aprendi muito sempre com todos eles. Desde Álvaro, que brilha aí na epidemiologia, relembrando para a gente um bocado de curiosidade. Dan Herculano, que também até aprendi também esses conceitos teóricos que às vezes a gente fala muito de vidro fosco, não é vidro fosco, então consolidar algumas coisas. Filipão também amarrando aí, colocando, trazendo luz a o que é evidência e o que não é, e eu tentei apenas resumir algumas coisas um pouco mais objetivas para vocês.